paz de nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar o seguimento do nosso propósito de 31 dias de sabedoria e transformação. Antes que nada, vamos pedir ao Espírito Santo que venha dar a direção para o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nesse momento entramos na Tua presença, para que o Senhor venha nos fortalecer, para que o Senhor venha nos guiar e principalmente, meu Pai, que o Senhor faça que a Tua palavra entre dentro do nosso coração, para que nós possamos obedecer, porque nós sabemos que nesse mundo é difícil obedecer a Tua palavra, porque muitas vezes vêm as tentações, as perturbações, meu Pai, as lutas, mas nós sabemos que só com o Teu Espírito Santo podemos aguentar todas essas tribulações, pois Tu, Jesus, Tu disseste que no mundo tendremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Então nesse momento pedimos que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos levantar, meu Pai, porque muitas vezes nós pensamos que é o fim, que é o fundo do poço, mas não, meu Pai, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Então que nesse momento o Espírito Santo venha nos fortalecer e venha nos guiar, para que possamos entender que não estamos só, mas sim que é um Deus grande, um Deus vivo, que nos quer fortalecer, que nos quer principalmente fazer tudo novo na nossa vida. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, como eu tinha dito, hoje vamos estar ao seguimento do nosso estudo, não? Hoje vamos falar do Provérbio capítulo 4. No Provérbio capítulo 4, e aqui Deus continua a falar, não? De continuar a ouvir as suas palavras, continuar a dar ouvidos à sabedoria, porque uma vez dando ouvido à sabedoria, no versículo 8 fala assim: e exaltar, e ela te exaltará, e abençoando, ela também te honrará. Ou seja, se nós exaltamos a sabedoria, se nós colocamos a sabedoria como o primeiro, ou seja, a sabedoria é Deus, porque tudo que é bom, toda a sabedoria vem de Deus. Então, se nós colocamos a sabedoria como o primeiro, se nós a exaltamos, então automaticamente ela também nos vai exaltar. Então, automaticamente ela vai passar à frente nas nossas lutas, adversidades, o que vier, mesmo sendo na felicidade. Por quê? Porque ela estará junto conosco. Ela nos vai guiar de tal maneira em que o nosso coração, o nosso ser, a nossa alma não vai conseguir estar longe dele. Podemos nos desviar, podemos ir por outro caminho, mas vamos sentir falta da sabedoria. E até aquele que nem conhece ainda a sabedoria, sente falta da sabedoria. Porque ele sente que a sua vida não tem sentido. Vive por viver, come por comer. Então não há um propósito na sua vida. Mas e a pessoa, quando já conhece a sabedoria que é Deus, quando já o conhece, mesmo afastando-se, vai sentir falta dessa conexão com a sabedoria, dessa conexão com Deus, com o Espírito Santo. Por quê? Porque ela vai sentindo que vai vivendo uma vida sem propósito, uma vida que não tem sentido. Quantos de nós aqui, antes de começar a ouvir a palavra de Deus, antes de começar a entender a palavra de Deus, porque Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantos de nós aqui, antes de apegar-nos a Deus, nos sentíamos vazios, nos sentíamos sem sentido nessa vida? E muitas vezes até perguntamos assim: para que eu nasci? Por que eu vim a esse mundo? Qual é o propósito? Eu não vejo sentido essa vida. É levantar, ir ao trabalho e comer, e voltar a casa, ir ao trabalho, comer, descansar, voltar a casa, ir ao trabalho. Porque nós, como seres humanos, antes de conhecer a sabedoria que é Deus, nós pensamos que a vida é assim: nascer, não? Crescer, reproduzir e morrer. Na nossa mente humana, pensamos que é isso. Que esse é o propósito. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Mas não. Deus não nos criou para esse propósito, como nós aprendemos no mundo, que é assim. Não. Todos os que estão aqui no mundo nasceram com um propósito de Deus. Porque Ele nos escolheu antes mesmo de ser formado dentro do ventre da nossa mãe. Todos temos um propósito. Tanto que todos temos um propósito, que todos sentimos um vazio quando estamos longe de Deus, quando estamos longe da sabedoria de Deus. Então é por isso há esse vazio. E esse vazio só pode ser preenchido quando nos conectamos com Deus. Porque Ele falou assim, em Gênesis, quando criou o mundo: façamos o homem à nossa semelhança. Repara que Deus, tudo que há aqui no mundo,
Ele criou para o homem tudo. Ele criou o sol para o homem, a lua para o homem, o dia para o homem, a noite para o homem. Ele criou os animais para o homem também poder se alimentar, os peixes, a água. Criou tudo só para o homem. Deus amou o homem de tal maneira que tudo que se nós pararmos para ver tudo o que há no mundo, ao nosso redor, tudo ele fez pensando no homem. Porque se agora mesmo Deus secar a água, não vamos morrer. Se agora mesmo a terra deixar de dar frutos, não vamos morrer. Se agora mesmo o sol, porque o sol tem o seu limite, mesmo que às vezes falamos assim, está muito calor, está muito quente, ou está muito frio. Não, mesmo que às vezes reclamamos, mas tem o seu limite. Porque Deus sabe que se ultrapassar o limite realmente que o sol tem que brilhar, vamos morrer tudo aqui na terra. Vamos ficar tudo carbonizados aqui na terra. Ele sabe como, e com toda a delicadeza, ele sabe que, reparemos que a água do mar tem o seu limite. As ondas vêm e vão, vêm e vão. Mas, se ultrapassar, é aí onde acontecem as catástrofes naturais. Deus fez tudo calculado para o homem. De imaginar que colocas uma semente na terra e essa semente dá frutos. Para quem é? Para o homem. Então Deus fez tudo pensando no homem. Mas mesmo assim, nós seres humanos somos tão egoístas que pensamos que tudo vem de nós. E pensamos que tudo isso caiu assim por arte de mágica. Não. Foi Ele, pensando em nós, que fez tudo isso. Por isso que às vezes perguntamos, de onde eu vim? Para onde eu vou? Por isso às vezes perguntamos, a minha alma para onde vai? Quem fez tudo isso? Quem fez o mar? Quem fez a terra? Quem fez os montes? Quem fez isso? Quem fez o outro? Quem fez as estrelas? É Ele. Mas tudo isso pensando em nós, pensando no ser humano. Mas o ser humano sempre, desde que houve o pecado lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva comiam do fruto proibido, desobedecendo a Deus, o ser humano automaticamente teve uma morte espiritual. Houve uma separação com Deus. E o ser humano sempre, desde esse momento, foi inclinado para pelas emoções e sentimentos, pela sua vontade. E a sua vontade sempre foi, e o nosso coração sempre foi, afastar-se de Deus, ficar longe de Deus. Por quê? Porque o nosso coração só pensa nas coisas terrenais, só pensa nas coisas desse mundo. Então, o nosso coração nos faz pensar assim, não, nasceste, vais reproduzir, depois vais morrer e acabou tudo. Não, não acabou tudo. Temos uma alma. O que acaba, o que tanto preocupamos em ganhar bens, em ter bens aqui, ter bens do outro, ganhar dinheiro aqui, ganhar dinheiro aí, ou malhar o nosso corpo para ficar todos musculosos, para ficar todas estilosas, aí esticando a pele para que não saia rugas, metendo botos, fazendo mil milagres para a estética. Tudo isso fica aqui. Até a roupa que nós vamos no dia do nosso... Porque nós não trouxemos nada. Até a roupa que nós vamos ir para o cemitério, não somos nem nós que vamos escolher. Não somos nem nós. Porque é outra pessoa a escolher para nos vestir. Porque senão vamos nu, assim como viemos ao mundo. Mas a nossa alma não se desfaz como o nosso corpo aí que fica cinza. Não. Os nossos bens materiais que lutamos tanto, porque eu quero ganhar isso, eu quero ter isso. Não é que não vamos lutar pela nossa prosperidade. Claro que sim. Porque estamos nesse mundo, porque quando estamos nesse mundo, seguimos o caminho de Deus, mas também lutamos pelas nossas bênçãos, pela nossa prosperidade. Mas prosperidade com Deus. Não prosperidade de fazer injustiça e ganhar dinheiro, ganhar prosperidade com coisas más e pisando o outro, ou com injustiça, ou com fragaturas. Não, com honra, com justiça, com verdade. E poder ter um sono tranquilo quando vamos dormir. Então, temos que entender que tudo isso fica aqui. Pessoas milionárias que tiveram toda uma vida trabalhando, fazendo show, mas depois quando morreram não levaram nada. Mas a nossa alma é eterna. A nossa alma é eterna.
Nós podemos até falar assim, não é eterna porque e morreu, acabou, já está. Não acabou, não. É isso que nosso coração nos faz pensar. É isso que o mal faz pensar. Não acabou. Porque se Deus fez o homem à sua semelhança, se Deus criou o homem tem que entender que a partir do momento que a alma sai do corpo, o corpo já está morto. Então é a alma quem dá vida ao corpo, não o corpo quem dá vida à alma. Mas a nossa mente humana entende assim, é o meu corpo que dá vida à minha alma. Não, é a nossa alma que dá vida ao nosso corpo. Então isso quer dizer que um corpo sem alma está morto. Então uma alma separada de Deus, se Deus fez, diz assim na sua palavra, façamos o homem à nossa semelhança. E se Deus fez o homem à sua semelhança, certo? Uma vez o homem morto, sem a alma, o corpo se desfaz, mas a alma vai para Deus. Ou se elegimos não querer seguir a Deus porque pensamos em fazer nossas vontades, então nossa alma vai seguir nas trevas, vai seguir em tormentas por toda a eternidade, porque a nossa alma é eterna. Então não pensemos que morreu ou acabou. Não, nossa alma é eterna. Por isso temos que cuidar da nossa alma. Não, ao morreu, vão acender velas, vão fazer rezos para que a pessoa possa ir para o céu. Não, é aqui. Porque o nosso Deus é justo, é aqui. Imagina uma pessoa fazendo maldade toda a sua vida aqui nessa terra, matando pessoas, fazendo maldade, e não, porque Deus não julga e de acordo com o pecado daquela pessoa, mas Deus espera um espírito arrependido. Independentemente do pecado que nós cometamos, mas Ele espera um espírito arrependido. Então, se essa pessoa não se arrepende aqui na terra dos seus pecados, das suas maldades, e está à espera que uma vez morto, as pessoas vão fazer rezos para ele, orar, para que a sua alma suba ao céu, está muito errado. Porque é só ler a palavra. É só ler a palavra. Não, nós temos que entender que a justiça se faz aqui na terra. A primeira justiça é aqui na terra. Porque uma vez a pessoa entendendo que se ela fizer o mal e não se arrepender dos seus pecados, não se arrepender da sua maldade, ela automaticamente se pensar assim, não, então eu fiz maldade, mas depois que eu morrer, todo mundo vai rezar, vai estar e eu vou para o céu. Não vai para o céu, não. Porque o nosso Deus é justo. Por isso que às vezes falamos assim, foi uma pessoa tão má, mas morreu uma morte tranquila. Morreu aí em cima da sua cama. Morreu descansadinho. Não. O nosso Deus é justo. Não pensemos porque o outro morreu descansadinho, porque tem pessoas que são boas, tem pessoas que seguem a Deus, mas morrem em acidentes catástrofe, em acidentes que nós falamos, meu Deus, mas é um homem, uma mulher de Deus. Sim, mas a morte não tem nada a ver com a salvação da alma. Porque uma pessoa pode morrer num acidente trágico, mas ser de Deus. A sua alma está salva, porque essa pessoa sempre obedeceu a Deus. Com falhas, com erros, com pecados, mas sempre tentou se corrigir, tentou se arrepender-se ante Deus. Mas agora não pensei, é só colocar a lógica. Agora pensemos, uma pessoa cheia de maldade, em vez de morrer numa morte trágica, morreu em cima da sua cama, tranquilamente. E nós falamos assim, olha, nem sofreu com tanta maldade que fez. Mas não pensamos isso. Porque o corpo fica. O corpo não é eterno. O corpo se desfaz daqui. Igual que os bens, igual que tudo. Mas essa pessoa, mesmo nós não vendo com nossos próprios olhos, essa pessoa pagar pelos seus pecados, nós temos que entender que, uma vez morto, lá vai encontrar com o justo juiz, que é o nosso Jesus, que é o nosso Deus. Lá vai encontrar, e no outro lado vai encontrar com Deus. Porque se Deus é real, se Deus é justo, Ele vai fazer a sua justiça. Então nós temos que entender que se estamos a fazer alguma maldade, se estamos a fazer coisas más, temos que arrepender aqui em vida, arrepender aqui em vida, para que quando chegar a morte, que pode chegar agora, em 3 minutos, amanhã ou depois de amanhã, não sabemos, porque a morte é algo seguro, é algo certo, mesmo que nós não estamos à espera, mas é algo seguro, é algo certo. Então ele pode vir em qualquer momento. Então nós temos que entender que temos que vigiar como estamos a viver, como estamos a andar. Não é que nós não vamos falhar, não vamos ser agora perfeitos, não. Mas temos que vigiar como estamos a andar. O que estamos a fazer na nossa vida, o que estamos a fazer na nossa alma, o que estamos a fazer com os outros. Se temos sido justos, se andar no caminho correto.
Porque Deus o que espera é um espírito quebrantado, um espírito arrependido, um espírito que ande na verdade, na justiça, mesmo com falhas. Olha, meu Deus, eu não consigo fazer o que a tua palavra diz, mas me ajuda. E o Espírito Santo vem e ajuda. Mais fácil dizer assim, não consigo vencer esse pecado, não consigo vencer esse vício. É mais fácil dizer assim, de que falar com o Espírito Santo. Olha, não consigo. Eu reconheço que isso é mal na minha vida, mas eu não consigo tirar. Não consigo tirar a inveja, o ódio, não consigo tirar essas maldades que tenho dentro do meu coração, essa mágoa, esse rancor. Em vez de falar para o Espírito Santo, falamos, não, é que eu não consigo, é difícil. É porque tu não viveste o que eu vivi, por isso falas assim, porque é difícil. Se tivesses vivido... A desculpa é assim. Se tivesses vivido o que eu vivi, não falarias assim. Mas como não viveste, não passaste pelo que eu passei, por isso falas assim. Mas temos que entender que se alguém nos fez mal, é Deus que vai fazer a justiça. Então vamos ter cuidado com a nossa alma. A nossa alma é eterna. E se não cuidarmos da nossa alma, esse sofrimento, que às vezes falamos que a minha vida é um inferno, a minha vida é um inferno. Se não nos cuidarmos realmente de alimentar a alma, entender que não só se alimenta o corpo, mas sim temos que alimentar a alma. Porque se não alimentamos a alma, só alimentamos o corpo, só malhamos o corpo, vai chegar um ponto onde que o coração vai dominar a nossa alma. Por isso ficamos tal, e a alma fica apaixonada e depois nos frustramos no amor, porque fomos guiados pelo coração. Fazemos negócios também guiados pelo coração. A alma, olha, assim, guiado pelo coração. E a alma guiada pelo coração é perigoso, porque aqui no versículo 23 fala assim: sobre tudo o que se deve guardar, e guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E depois diz assim: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Temos que ter cuidado com o nosso coração. Então, se a nossa alma não tem olhos, a nossa alma não tem cor. A nossa alma ou seja, se alguém não guiar a nossa alma, tenho certeza que quem vai guiar é o mal. Porque o mal não bate à porta. Deixa eu guiar a tua alma, não. É por isso que temos depressão, ansiedade, estamos sempre aflitos, preocupados, sem direção. Estamos sempre frustrados, fazendo asneiras. Estamos sempre aí oprimidos. Por quê? Porque a nossa alma está sendo guiada pelo nosso coração, pelo que estamos a sentir, pelo que estamos nesse momento a sentir essa adrenalina. Se estou triste, eu faço isso. Se estou alegre, eu faço isso. Mas quando nós entendemos que temos que posicionar-nos e colocar a nossa alma nas mãos de Deus, para que o Espírito Santo o governe, acabou o sofrimento. Vamos ter emoções, mas acabou o sofrimento, acabou a dor, porque Ele cura toda a dor, toda a ferida, Ele cura e transforma-se em cicatriz. Então nós temos que entender que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, ao Espírito Santo, para que seja Ele guiando, então o que doía já não dói mais, já não dói mais. O trauma que tínhamos lá atrás, esse trauma já não vai doer mais. O Espírito Santo tem esse trauma, eu reconheço. Cura-me, assim como eu pedi para Ele me curar de muitos traumas. Cura-me, restaura-me, liberta-me desse trauma, liberta-me desse pensamento negativo do meu passado que sempre vem e me tortura. Liberta-me desse pensamento de negatividade e derrota que sempre eu penso que eu nunca vou conseguir as coisas. Me dá fé, arranca toda a dúvida de mim, liberta-me de tudo aquilo que é mau. Liberta-me dessa baixa autoestima, liberta-me dessa opressão que desde que eu fui abandonada, desde que eu fui traída, desde que eu fui humilhada, desde que eu fui desprezada, eu já não sou mais a mesma. Liberta-me. Tudo aquilo que nos oprime, temos que pedir ao Espírito Santo para nos libertar. Quando Ele liberta, o que doía antes já não dói mais. Mas se não reconhecemos que ainda está a doer, que ainda por falar dessa situação nos dói, ainda de falar dessa pessoa ainda nos dói, ou sentimos raiva, rancor, ódio ou mágoa, temos que entender que temos que entregar ao Espírito Santo. Muitas vezes não temos experiência com Deus, por quê? Porque nós não entregamos o que está de mal dentro do nosso coração. Não é bem assim. Eu fui a vítima, eu fui magoada, eu fui a vítima, eu fui injustiçada. Deus já sabe disso. Mas para que Deus faça justiça, temos que entregar o que está de mal dentro do nosso coração. Reconhecer que temos que entregar isso para o Espírito Santo e limpar o nosso coração. Deus só faz justiça na nossa vida. Deus só vai fazer coisas grandes na nossa vida uma vez que o coração está no limpo. Imagina, esteja uma vizinha ou uma amiga, uma colega de trabalho, ou quem quer que seja da tua família, sempre te perseguiu, te humilhou, te caluniou, te desprezou, te fez a vida num inferno. Então agora, Deus vem e te abençoa com uma prosperidade sem medida, sobrenatural.
qual seria a nossa primeira atitude? Né? Não seria jogar na cara deles, para que eles vissem como Deus nos abençoou, para que eles vissem realmente como Deus nos tirou do pó e agora nos trouxe para a luz. Como Deus restaurou a nossa vida, para que eles vejam que aquele que eles pensavam que não era nada, que agora é tudo, que agora são eles a depender de nós, porque José, mesmo os irmãos tirando no poço, vendendo-o como escravo, mesmo passando pela prisão, mesmo sendo difamado, caluniado, mesmo colocando calúnias que ele não fez, por exemplo, colocando acusações de coisas que ele não fez, ele ainda assim foi fiel a Deus, ainda assim foi obediente a Deus, deixou tudo nas mãos de Deus. E quando ele veio ser governador do Egito e viu os irmãos passando fome, ele não foi aí, olha, agora vocês vão comer na minha mão, agora sim, não. Sabe por quê? Porque antes de Deus colocar José como governador, Deus fez José entender que todas as pessoas que queriam mal dele estavam empurrando José. Eles pensavam que estavam fazendo maldade com José, mas o que não mal sabia é que estavam empurrando a José para o seu progresso, para a sua bênção, empurrando para os propósitos que Deus tinha na vida de José. Então temos que entender que as pessoas que nos fazem mal, as pessoas que nos perseguem, que nos desprezam, que nos caluniam, que vêm aí para nos magoar, essas pessoas nos empurram para o propósito de Deus. Entende? Eles aceleram o propósito de Deus. Agora depende qual é a nossa posição nessas adversidades, nessas lutas, tribulações. Depende. Porque se vemos essas pessoas como, olha, é ódio, é isso, é outro, rancor, não tem como Deus trabalhar, mas José, sempre o seu foco foi em Deus. Por isso, estando como escravo, estando e como prisioneiro, onde é que ele andava, ele prosperava. Sabe por quê? Porque o seu coração estava limpo. Porque ele andava com Deus, era obediente a Deus, seguia o que Deus ensinava. Por isso que o inimigo, o mal, trabalhou de todas as formas para destruir, mas não conseguiu destruir. Por quê? Porque José obedecia a Deus. E obedecendo a Deus, seja na prisão, seja como escravo, seja o que for, o maligno não toca, o mal não toca. Então essa pessoa prospera onde seja. Tudo que essa pessoa tocar, seja até onde não dá frutos, até onde a terra é seca, até onde a terra e parece que aí nem uma casca de como eu posso dizer, de amendoim pode sair daí, que são coisas assim que saem na terra mais seca, mas ainda assim dá frutos. Dá frutos. Porque essa pessoa tem vida. E quem é a vida? Jesus, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essa pessoa vai dar frutos, essa pessoa vai arrebentar aonde ela entrar. Por quê? Porque ela é uma árvore cheia de frutos. Nós temos que entender que nós, quando estamos dando frutos em Deus, vamos ser apedrejados. Porque toda árvore que tem frutos, o que são frutos? Nós já temos visto em outros vídeos os frutos do Espírito Santo. O que são frutos em Deus? É quando a pessoa já deixa de mentir, deixa de ser injusto. É quando a pessoa já tem domínio próprio, tem o espírito de mansidão e também tem esse espírito de dar amor, sem esperar nada em troca. É quando essa pessoa tem o Espírito de Deus. Entende? Esses são os frutos. Então essa pessoa tem que entender que quando começa a dar os frutos do Espírito Santo, é como uma árvore. Então, porque para dar fruto tem que primeiro ser, não uma árvore, para dizer assim, essa árvore de maçã, de laranja, de pera, de isso e de outro, não? Então, quando ele começa a dar fruto, já tem que entender que as pessoas, para comer um fruto, as pessoas têm que tirar a pedra. Então, por isso que te tiram a pedra, porque se te estão tirando pedras, é porque tu estás a dar frutos. E quando das frutos, vem aqueles que, em vez de ir pedir o dono da árvore se pode comer o fruto, eles começam a tirar a pedra. O ladrão vem assim, para matar, para roubar, para destruir. Assim como diz a Bíblia. Então, ele, em vez de pedir o dono, que é Deus, que também quer ter frutos, assim como nós também estamos a dar frutos, em vez de ir pedir a Deus, que também quer ter frutos, para poder também, e dar também a outros, para que outros também venham a dar frutos, não. O ladrão, o mal, aqueles que nos querem fazer mal, preferem, em vez de pedir a Deus para que Deus também lhe dê frutos, preferem lançar a pedra em nós, que estamos a dar frutos em Deus, para nos fazer mal. Entende? Temos que entender isso. Então, se estão a dar frutos e estão tirando pedra, caluniando, defamando, desprezando, não?
aí olhando com ódio, porque às vezes vamos na rua, não fizemos nada à pessoa, mas começa de repente a nos falar mal. Arrogância. Chegamos no trabalho, de repente o colega de trabalho está arrogante, que antes não é arrogante, é porque estás a dar frutos. Então, em vez de ficar com ódio da pessoa, começa a orar por ele. Meu Pai, em nome de Jesus, todo mal cai por terra, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Cubra-me com o sangue de Jesus. O familiar que está a perseguir dentro de casa. Meu Pai, cobre esse familiar com o sangue de Jesus. Cobre-me também a minha vida, a minha casa, todas as áreas da minha vida com o sangue de Jesus. Em vez de estar a pedir praga ou a odiar o outro. E tu vais ver que vais continuar a dar mais frutos. Mais frutos. Mais frutos. Entende? É assim. É assim. Então, nós temos que entender que temos que fugir do mal. Temos que fugir do mal. Não é mergulhar a cabeça. Não. Temos que fugir do mal. Porque sempre o mal vai querer vir manchar o que Deus colocou em nós. Mas como podemos limpar isso? Porque no mundo vamos ter aflições. Mas Jesus diz assim, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então como é que nós vamos limpar isso? Essas manchas que vêm de pensamentos negativos, pensamentos maus que vai vir na nossa mente, claro que vai vir. Mas meu Pai, limpa minha mente desse mau pensamento. Limpa meu coração desse mau pensamento. Limpa meus olhos, porque sinto que tenho maus olhos. Sinto que estou a começar a cobiçar, a invejar a bênção do outro. O Espírito Santo vem e limpa. Isso é o que agrada a Deus. Mas nós preferimos dizer, ai não, eu não sou invejosa, ai não, livre de mim. Em vez de reconhecer e deixar que o Espírito Santo limpe. Então nós temos que entender, porque até fala aqui, para terminar, fala assim, no versículo 26. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, nós quando vemos alguma coisa que é mal, não é pensar, ai, eu acho que talvez não é tão mal assim. Ai, eu acho que, eu vou pensar. Não. Quando nós sabemos que uma coisa é mal, que uma coisa vai nos levar à asneira, que vai nos levar no perigo, ou que estamos com dúvida, ou que vemos que vai ser mal, que vai trazer desgraça, ou simplesmente que não nos sentimos bem conosco mesmo, nós vamos falar assim, não é fazer assim, deixa eu olhar para a esquerda se alguém está a ver, deixa eu olhar para a direita se alguém está a ver, ninguém está a ver, então não tem nenhum testemunho, então eu vou fazer. Ninguém está a ver, olha esse dinheiro aqui, ninguém está a ver, eu vou pegar, porque não tem ninguém para ser o testemunho. Olha, eu vou fofocar um pouquinho da vida da outra, porque ninguém está a ver, é só eu e a minha amiga, então não faz mal. Olha, eu vou compartilhar esse vídeo aqui de uma vergonha que passou a outra, mas ninguém está a ver, ninguém sabe que fui eu. É uma conta anônima. Será que ninguém está a ver? Olha, tenho isso no meu coração, essa inveja, esse ódio, essa prepotência, essa arrogância, mas ninguém está a ver, ninguém sabe que eu tenho. Então eu continuo a fingir que eu sou assim, que eu sou boazinha, que eu sou sincera. Eu falo a verdade na cara. Falo a verdade na cara, mas dentro de mim eu estou ferida, por isso estou a falar a verdade assim, de uma forma arrogante, porque talvez a pessoa fala a verdade, mas fala de uma maneira arrogante, cheia de prepotência. Por quê? Porque está ferida. Então a pessoa quando está ferida também quer ferir. Então, tudo isso vamos entregar ao Espírito Santo. Ele vem e limpa. Jesus não veio para julgar, mas sim para salvar. Mas aqueles que têm um coração arrependido, aquele que reconhece os seus erros, os seus pecados, as suas falhas, fala assim, meu Pai, limpa-me, porque eu reconheço que eu sou o pecador. Mas quando pensamos que somos perfeitos, que todo mundo é mau, que só nós somos corretos, olha, é assim. Jesus quer te salvar a alma. Jesus quer nos salvar. Mas para isso tem que ter uma entrega. A nossa alma é eterna. Vamos curar a nossa alma. Porque os rezos depois da morte não vai levar ninguém para os céus. Mas sim, aquele que fizer andar no caminho de maldade tem que entender que mesmo não vendo aqui, não, e a sua maldade sendo feita justiça, lá tem um Deus que vai fazer justiça. E somos nós que vamos eleger se queremos ir para as trevas ou se queremos ir para a luz com Deus. Porque o nosso Deus é real e o nosso Deus vê tudo. Então, quando nós pensemos em fazer alguma fracatura, alguma coisa que é mal, e olhamos para a esquerda, para a direita, ninguém viu, ou no trabalho pegando produtos, pegando alguma coisa assim porque ninguém viu, pegando alguma coisa que não é nosso, ou fazendo alguma maldade, falando esquerda para a direita, ninguém viu, então vou fazer. Lembre sempre que há um Deus no céu que vê tudo. E tudo que nós fazemos de mal, temos que entender que somos nós a recolher nossos frutos, o que nós plantamos. Não é Deus a castigar, não. Somos nós a recolher nossos próprios frutos, ok? Vamos fazer a nossa pequena oração, agradecendo ao Espírito Santo por mais uma direção.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse momento agradecemos por mais uma direção. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor não nos deixe esquecer esse ensinamento, meu Pai. Perdoa nossos pecados, nossas ofensas, meu Pai. E também nos ensina a perdoar quem nos tem ofendido, Espírito Santo. Que nesse momento o Santo Espírito venha lavar o nosso coração de toda iniquidade, meu Pai. De tudo aquilo que não presta, meu Pai. De tudo aquilo que tem feito com que o Senhor sinta-se triste conosco, meu Pai. Que nesse momento haja arrependimento, que nesse momento possamos reconhecer que somos pecadores, possamos reconhecer tudo aquilo que é mal dentro do nosso ser, meu Pai, e entregar ao Teu Espírito Santo para que Ele venha corrigir, restaurar, libertar de o que quer que seja, meu Pai. Porque como nós podemos andar junto com o Senhor, como nós podemos querer alguma coisa do Senhor, meu Pai, sabendo que o Senhor é puro, o Senhor é santo. Não, meu Pai. Então nesse momento, meu Pai, nos dê força para ser libertos de tudo aquilo que é mal. Nos dê força também para pedir perdão se temos que pedir perdão. Nos dê força, meu Pai, para poder perdoar aquilo que parece imperdoável, meu Pai. Mas o Senhor já levou toda a angústia na cruz, toda a opressão na cruz, Espírito Santo. Então, nesse momento, Jesus, te pedimos que pela autoridade que há no Teu nome, que o Senhor venha nos libertar de tudo aquilo, meu Pai, de tudo aquilo que nos tem tirado a paz. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, aquele que se sente caído, aquele que se sente um nada nesse mundo, aquele que se sente que a sua vida já não tem mais solução, meu Pai. Envia a paz, envia a luz, meu Pai. E principalmente, meu Pai, envia a Tua sabedoria para que essa pessoa possa ver transformação na sua vida, meu Pai. Porque só com a Tua sabedoria nós podemos ser restaurados, transformados, meu Pai. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, essa pessoa possa vir ter uma noite de paz, uma noite cheia da Tua presença, principalmente, meu Pai. Esse descanso que essa pessoa tenha anelado tanto tempo, meu Pai, sem dormir, tomando comprimidos, depressão, meu Pai, ansiedade. Essa pessoa tem estado, meu Pai, cansada, meu Pai. Nesse momento, meu Pai, todo espírito de depressão, tudo aquilo que vem sendo como pensamento de suicídio, meu Pai, ou dúvida, meu Pai, ou até incredulidade na Tua palavra, meu Pai. Que o Senhor venha se manifestar poderosamente na vida dessa pessoa, que essa pessoa venha ver transformação na sua vida, meu Pai. Então que o Teu Espírito Santo acalma essa alma, meu Pai. Acalma e traz, meu Pai, uma paz que excede todo entendimento que só o Teu Espírito Santo tem pode dar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que tenha uma boa noite e lembre-se sempre, Deus vê tudo. Então aquele que te magoou, aquele que pensa que está sendo esperto, lembre-se, Deus vê tudo. E Ele vai fazer justiça na tua vida, mas antes, entrega o teu coração, entrega tudo de mal, o que está a te afligir, o que não te deixa avançar. E uma vez com o coração limpo, acredita, vais ver a manifestação de Deus como nunca visto. Talvez tenhas mágoa desse familiar, que isso dentro da tua casa só te traz desgraça. Só tens coisas e palavras de derrota para falar da vida desse familiar. Mas saiba que Deus vê tudo. E se entregares hoje tudo aquilo que aflige dentro da tua alma com esse familiar, tudo aquilo que tem te deixado triste, se entregar ao Espírito Santo, vais ver o que o Espírito Santo vai fazer através da tua vida para transformar esse familiar. Acredita, o nosso Deus é poderoso. Aquilo que Ele fez na minha vida, em algumas áreas, e também Ele sigue trabalhando também em muitas áreas da minha vida, Ele pode fazer na tua também. Mas é acreditar, deixar a incredulidade, as dúvidas, pedir ao Espírito Santo que nos dê essa fé para poder crer na palavra dEle. Ok? Deus vos abençoe.